Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui, né, a mais um vídeo. Hoje vamos tratar sobre o Dom Sebastião, né? Cadê o Dom Sebastião? Aqui, ó, né? Dom Sebastião, o Desejado. É um romance, né, histórico, escrito pelo Aidano Roriz, né? E por ser um romance histórico, então tá aqui o Desejado, né? Ele era muito desejado. Então, por se tratar de um romance histórico, há muitos aspectos aqui que são reais. Mas por se tratar de romance também, há outros aspectos que não são necessariamente verdadeiros, né? Sempre tem um lado da fantasia, então não há aquela obrigação, aquela, né, necessidade de o romance retratar de maneira fidedigna um momento da história. Embora esse seja também, de certa maneira, né, um dos objetivos do Aidano, o autor, né? O Aidano é o autor, né? É um nome estranho, mas tudo bem. Então, o Aidano escreveu o romance histórico Dom Sebastião, chamado O Desejado, para falar sobre a vida desse Dom Sebastião, né? O famoso Tião, né? Não é isso? Não, Tião meio feio, né? Dom Sebastião mesmo. Então, pegando a parte principal, porque o romance ele tem vários outros aspectos, outros componentes também, outros personagens, né? Vamos nos ater aqui ao ponto principal, tá? Então não vou aqui ficar tergiversando é bom, né? Tergiversar é ficar mudando muito o assunto, né? Vamos nos concentrar então na querida história do Dom Sebastião, ou Desejado. Por que ele era desejado? Então, porque o que acontece, né? Nós estamos no século XVI, né? Século XVI. O avô dele, né? O Dom João III e a Dona Catarina, que era a esposa dele, Dona Catarina da Áustria, quer dizer, ela era, né, de outro país, tal, né? Catarina da Áustria. Então, esse casal teve vários filhos, né? Porém, a maior parte dos filhos morreu, né? Morreu. Então eles estavam com uma crise de dinastia. Quem que ia assumir o trono no lugar de Dom João III? Né? Quem que ia assumir? Aliás, esse Dom João III aí, né, era lá né, um filho lá do Dom Manuel, né, o rei lá de Portugal, na época da descoberta do Brasil, tá? Muito bem. Então esse Dom João III já, evidentemente, uma hora ou outra ele iria morrer e eles estavam com um problema de sucessor. Quem seria o sucessor? E por isso acabaram lá, né, evidentemente, tendo um filho, né, o outro João, né, João Manuel, e ele também fraquinho, né, menino fraquinho, tal, magrinho, acabou se casando ainda criança, adolescente na verdade, né, com a Joana, né, lá da Espanha, né, a Joana, tá? E eles, adolescentes, tal, ela acabou, né, lá no romance e também na vida real, né, engravidando exatamente do Sebastião, né, engravidou do Sebastião. E o problema é que esse João Manuel morreu antes mesmo do filho nascer. E aí, para evitar que a Joana tivesse um abalo, né, emocional, falou, olha, perdi o marido, não sei o que, eu gostava de brincar de espada com ele, né, espada e bainha, não é isso? Então, gostava de brincar de espada com ele acabou morrendo, né, morreu. Mas então, para ela não sofrer nenhum abalo emocional, esconder essa informação dela, né, esconder, tá? Então aí o Sebastião nasceu e por isso que ele era muito desejado. Quer dizer, se desejava que ele nascesse, que ele tivesse um sucessor, né? Não necessariamente o Sebastião, mas no caso acabou sendo ele, e que ele sobrevivesse. E aí é interessante, né? Porque depois que ele nasceu, a Joana, né? Ficou lá um tempo aí em Portugal, mas depois foi mandada embora para a Espanha. Vai embora aqui, você não vai criar meu filho, né? Não vai ter golpe, né? Sempre tem um problema do golpe aí, né? Aqueles que estavam com medo de golpe, né? O golpe era ver se o rei da Espanha assumiria ali Portugal, né? Tinha esse medo aí, o golpe, não vai ter golpe, né? Então, muito bem. Aí o Sebastião foi criado, então, né, pela avó, Catarina, mas ao mesmo tempo também não muito, porque ele tinha lá um tutor, que era o Dom Henrique, né, um cardeal, que aliás era tio dele também, né, do Sebastião. E nesse meio tempo, né, o Sebastião já tinha que, uns 10 anos, 11 anos, o avô dele morreu. Então ficou sem rei, né? Ficou sem rei. Mas como é que uma criança iria assumir o reinado, né? Então esperaram um pouquinho e aí quando ele fez ali 14 anos, então ele assumiu o reinado. Nesse meio tempo, houve ali uma junta, né? No caso liderado pelo Dom Henrique, para poder
comandar o reino de Portugal. Não queriam entregar o reino de Portugal para uma estrangeira, a Dona Catarina, né? Que era a rainha, até poderia ser, né? Quem que é a rainha da Inglaterra, né? A rainha da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, né? Então, uma mulher, né? E aí, no caso, eles não queriam que a rainha de Portugal se tornasse a regente, que ia mandar em tudo lá, né? Aí falaram, não vai ter golpe. Sempre tinha essa preocupação, né? Não vai ter golpe, né? Então, o povo vive falando essas porcarias. Isso, vamos mudar de assunto. Então, o que que acontece aqui? O Dom Sebastião teve, como eu falei, o tutor, o Dom Henrique, né? E cresceu ali, ouvindo as histórias dos reis de Portugal, ouvindo as histórias de como Portugal surgiu lá, oficialmente falando, no século XII, os primeiros reis, né? O Afonso, o primeiro rei Afonso, isso, né? Depois teve lá a dinastias, uma outra dinastia, né? E no caso, então, o Dom Sebastião, né? O Tião, não Macalena, que esse é outro homem, né? Então, o Tiãozinho, cresceu ouvindo todas essas histórias sobre a glória de Portugal, né? Sobre o crescimento aí de Portugal, e depois a perda, né? De alguns territórios. Então, Dom Sebastião, ele queria, né, devolver a glória de Portugal. Claro que há vários outros acontecimentos, como eu falei, né, que não vou entrar em muitos detalhes, né, vamos até o ponto mais importante, o ponto principal, né. Então, esse Dom Sebastião era o desejado por causa disso, né, tinha que ter um rei. O problema é que o Dom Sebastião também não tinha, né, assim, ele tinha um probleminha lá, né, e ele nunca teve filho. Não teve filho nele, parece que ele tinha lá o Pipi, né, pequeno, pequeno. E parece que não funcionava direito, era meio menina, né, menina, olha aqui a cara dele aqui, né, não é meio menina, ó, a sainha, não é saia, é um short rosa, né, então, era um menina, ou menina, não sei também. O fato é que ele, né, não teve filho, e aí não teve sucessor, não teve sucessor. E ele, o que aconteceu, né? O que aconteceu com ele? Ele resolveu devolver a glória para Portugal. Então ele armou uma jogadinha. A jogadinha era ir até onde hoje é Marrocos, que é no norte ali da África, né? Perto ali de Portugal mesmo. Ir até Marrocos. Falou assim, nós vamos reconquistar Marrocos, vamos reconquistar aquele local, né? E aí armou ali toda uma jogadinha, né? Chamou o exército dele, o exército, né? Os coronéis, falando assim, gente, vamos lá, vamos partir guerra, né? Partiu guerra. O problema é, e aí a guerra começou por Alcácer Quibir. Alcácer Quibir. Não confundir com alface, né? O nome da cidade, né? Alcácer Quibir. Muito bem, essa cidade, né, era uma cidade lá, era dominada pelos muçulmanos, né, os muçulmanos. Então então eles queriam, os portugueses, né, os portuga, queriam tirar os muçulmanos de lá, expulsar, falar que quem manda aqui somos nós vamos mandar em tudo. O interessante é que os muçulmanos não queriam briga, né? Já tinham brigado muito com os portugueses, né? Tinham ficado lá um tempo. Eu falei assim, gente, não vamos brigar não, vamos jogar cartas, né? Vamos aí falar mal da Dilma, não pode falar porque eles não existiam. Vamos falar alguma coisa aí, né? Vamos ficar conversando, né? Não vai ter golpe, né? Não sei o que, qualquer coisa assim, né? Eles não queriam guerra, né? Mas o rei, né? O nosso amigo, o Tião falou assim, vou partir guerra, né? Ele queria guerrear, porque ele queria conquistar ali, né, o Marrocos, né? Vou conquistar tudo, vou conquistar o mundo inteiro, né? Vou ser Hitler, né? O Hitler não existia ainda também, né? Então, mas vou conquistar tudo, né? Vou ser o cara, né? Vou ser o grande rei. E aí, pensa só, né? Ao invés dele só mandar o exército dele lá, ele resolveu ir também. Ele falou, vou também, né? Partiu guerra. É igual a Dilma. A Dilma, por exemplo, é a presidenta que ela falou, vou invadir os Estados Unidos, né? Vou guerrear com os Estados Unidos. Vou à frente, pego a arma lá e vou matar todo mundo. Então, foi o que o nosso amigo o Tião, né, o Sebastião, né, resolveu fazer. Muito bem. Então, nosso amigo Sebastião, não é muito amigo não, né? Sebastião, o Tião. Aí ele foi pra lá, né, foi pra guerra, né? Tô encurtando aqui um pouco a história, né? Sempre tem outros acontecimentos. Foi pra lá e ele não fez uma boa armada, no sentido que ele não tinha uma boa estratégia. Imagina, o cara era um vale, né? Um vale, o que é um vale? Né?
bar lá aberto, né? Aberto. E aí os muçulmanos falam, esses portugueses que são meio burros, né? Não sei não, né? Deixa quieto, né? Foram pro vale, foram porque primeiro que eles não foram de navio. Eles foram andando um pouco de navio, teve lá uma passagem de navio, é claro, mas a maior parte do tempo, imagina, andar num deserto, né? Um armamento, os mantimentos e tudo, já chegaram mortos, né? Já chegaram cansados. E aí foram esperar os manos, né? Os muçulmanos, lá no vale. Falaram assim, vem guerrear com a gente, né? De peito aberto, assim, né? Vem guerrear, guerrear. Aí os caras só atiraram umas flechinhas neles lá e mataram, né? Dominaram os portugueses. E nessa, o Dom Sebastião sumiu. Não sei se foi abduzido. Né? Diz que foi abduzido, sumiu, né? O corpo dele não apareceu. Nunca encontraram o corpo, às vezes ele se escondeu lá, tá esperando, né? Até hoje, lá tá escondidinho ainda, né? Não sei o que aconteceu. O fato é que o corpo nunca mais voltou para Portugal, né? Ele vivo e nem o corpo, né? Nunca mais voltou para Portugal. E aí depois disso se criou, assim, né, antes de falar disso, né, o que acontece? Isso foi em 1578, ele tinha 24 anos, 1578, né? Aí como não tinha rei, ele não tinha herdeiro, né, o Dom Henrique ficou lá um tempo, né, de novo governando e tal. Mas aí por questões políticas, sucessórias, afinal a mãe dele, a mãe do Sebastião, né, do Tião aí, era espanhola, né? Aí aconteceu aquilo que os portugueses temiam, né? O rei Filipe da Espanha, digamos assim, passou a ser o rei, né, o regente de Portugal. Portugal ficou até 1640 sem rei, ó, 60 anos sem rei, né? Até começar uma outra dinastia lá de reinados e tal, né? O Bragança, nem Bragança, isso, né? Mas é depois. Então, depois desse, como o Dom Sebastião desapareceu, se criou o mito do sebastianismo. O que é o mito do sebastianismo? Né? A crença de que Dom Sebastião vai voltar. Né? Aquilo que vai falar, Elvis Presley não morreu. Michael Jackson não morreu. Dom Sebastião não morreu. Vão voltar todos juntos aí, vão governar Portugal. Né? O Michael e o Elvis vão ficar cantando lá, né? Cantando e dançando um pouquinho, e o Sebastião vai governar Portugal. É o mito, né? O mito do Dom Sebastião, o mito do sebastianismo, tá? Esse mito é forte, né? Eu tô falando assim, mas é um mito forte, muito, né, difundido. Acho que, não sei se tem alguém hoje que acredita no mito ainda, né? Mas muita gente acreditava nesse mito. Tá bom, meu povo? Então, falando em rei aqui, né? Um abraço pro rei das Pamonhas. Pamonha é um Emílio agora, hein? Não lembro, rapaz. O rei lá, né? Das Pamonhas. Então, tchau. Meu dedo que tá me machucado, né? Fazer o quê? Cortei o dedo, tá bom? Então, tchau, gente. Até a próxima.